Olá a todos, que Deus abençoe você poderosamente. Poder para isso ele tem, não é verdade? Porque todo poder Deus tem para mudar uma vida. Agora, cremos ou não? Aliás, uma certa vez um pai foi até o Senhor Jesus, porque o seu filho, desde a infância, agora já devia ser um homem, desde a infância ele tinha problemas de crises. Ele se jogava no fogo, na água, tipo epilepsia, espumava pela boca. E quando Jesus viu aquele rapaz, o pai disse, olha mestre, o meu filho está assim, só pode fazer alguma coisa por ele, faça. E Jesus respondeu, se eu posso, tudo é possível àquele que crê. Então, quando nós cremos, tudo é possível. Tudo é possível. Seja a cura de uma doença, a libertação de um mal. Eu sei que se você está assistindo a programação, creio que você creu. Quem sabe você estava mudando aí, você gosta de ficar com o comando mudando os canais, né? Fica apertando o dedo, né? Você tem esse vício? Ficar mudando os canais. E você parou nesse canal. Eu nem sei que canal que é esse. Você parou aí e está acompanhando a programação. É porque Deus quer falar com você. Porque você está numa situação que você diz, eu já não sei mais o que fazer. Eu fico aqui mudando os canais para ver se o tempo passa. Para ver se a hora passa. Mas não é a hora passar. O que tem que se resolver é o seu problema. É a sua situação. Seja o que for, meu amigo e minha amiga, creia. Porque tudo é possível. Quando colocamos a nossa fé, a nossa crença em Deus, tudo é possível. Hoje vamos acompanhar uma história muito interessante da senhora Maria. A senhora Maria, ela é uma pessoa muito doente. Ela fez 7 cirurgias, foi internada várias vezes. A senhora Maria era uma pessoa vazia, uma pessoa triste, angustiada. Ela procurava preencher o vazio em festas, noitadas. Mas ela nunca encontrou aquilo que ela buscava. Mas quando ela chegou na Igreja Universal, conheceu o poder de Deus, recebeu o Espírito Santo, tudo mudou. Vamos acompanhar essa história, onde você vai ver que tudo é possível àquele que crê. A única coisa que me faltava era saúde. Fui operada 7 vezes. Os médicos diziam que não tinham cura. Disseram ao meu pai cortar-me uma perna que era melhor, porque a perna andava sempre doente. Então o meu sofrimento começou mesmo a sério, porque tinha marido doente, com câncer, tive um filho também que aos 16 anos teve uma doença prolongada e que infelizmente depois foi mesmo o fim, mas pronto. E então a partir daí eu vivia assim uma vida, sozinha, com os meus caprichos, com os meus desejos. Era uma pessoa que me tornei uma pessoa depois da noite. Bebíamos, chegávamos de manhã a casa, tudo, não se passava nada. Outro dia era outro dia, mas era uma vida assim um bocadinho estragada. O meu problema começou na saúde desde os meus 10 anos de idade, com doença bastante grave, que se prolongou pela minha vida fora até aos dias de... até 2015. Eu vivia um bocadinho à vontade, não me faltava nada, a única coisa que me faltava era saúde. Era uma tuberculose óssea. Tomava medicação, mas não era medicação sempre, era naquele período daquele mês, que era um mês só. Era só um mês de dores, e de sofrimento, e de operação e de recuperação. Ao fim daquele mês não havia mais medicamentos, não havia mais nada. Aos outros 4 anos, no mesmo dia, na mesma hora eu ia para o hospital. Os médicos diziam que não tinham cura, tanto não tinham cura que uma altura disseram ao meu pai, propuseram ao meu pai cortar-me uma perna que era melhor, porque a perna andava sempre doente. E foi quando o meu pai, apesar de tudo, era muito religioso, mas apesar de tudo disse, não, ela nasceu com 2 pernas, vai morrer com 2 pernas. Fui operada 7 vezes. Não acreditava que havia Deus, não acreditava que havia nada, porque eu ia-me a sofrer tanto e ninguém me acudia. Eu já vinha desde os 10 anos de idade, já tinha 40, mas graças a Deus depois então encontrei uma pessoa que sabia um bocado o meu sofrimento, passava-me à porta todos os dias e disse-me. E eu disse-lhe assim, mulher, calce,
Você não venha mais ficar com religiões. Eu passo a vida a adorar a Maria, o Manel, o Joaquim e ninguém me faz nada, não é agora. Diz ela, venha, você vai. Se se sentir bem, continua. Se não se sentir bem, não torna. Ela convidou-me numa terça à noite e disse-me, venha, eu levo, você vai e vê. Não é preciso levar nada, não é preciso pagar nada, não é preciso fazer nada, é só você ir. Escutei o pastor, ouvi a reunião, na sexta-feira voltei, no domingo voltei, que alguma coisa me chamava para eu permanecer. Seguia rigorosamente o que o pastor informava e que dizia para a gente fazer, eu cumpria. Unjo-me todo, aqui ainda hoje, não saio de casa sem me ungir, e é aqui que eu tenho segurado, é com esta fé, com este acreditar, com este crer que eu me seguro. Eu fui curada aqui, porque eu, quando vim para aqui, trazia tudo atrás de mim. Agora não, agora chego aqui, às vezes venho com uma dor aqui ou ali, eu disse, não, é na igreja que eu vou curar isto. Eu venho aqui, estou aqui que faço todos os dias, porque é aqui que a gente se cura, é aqui que a gente lava a nossa alma. Não tomo nada, mesmo agora, não tomo nadinha. Já há uns anos, desde 2017, 2018, nadinha, remédios da farmácia não ganha comigo. E aqui permaneci, aqui fiquei, depois comecei a ter o desejo de querer saber mais e conhecer melhor. Eu ouvia os testemunhos e via as pessoas todas felizes da vida, eu já me sentia um bocadinho mais realizada, mas não feliz quanto elas. Alguma coisa aqui há de diferente. E como eu seguia muito a televisão na Record, eu ouvia os testemunhos, portanto, daí que tive a sede de conhecer e de ter o Espírito Santo também. Felizmente, depois também não levou muito tempo, recebi o Espírito Santo, foi um domingo. Recebi o Espírito Santo e a minha vida mudou 200%. Hoje, se me fizessem uma proposta de ressuscitar o que foi e de perder o Espírito Santo, não, eu não queria. Eu quero ele, que com ele é que eu me entendo, é com ele que eu tenho algum problema, bato à porta. Não tenho aquela dor ali agarrada, que eu perdi um filho. Não, é verdade, perdi um filho, mas eu disse muitas vezes, olha, tu fostes que permitisse que eu tivesse, não fostes, tu é que eras dono dele, portanto levaste e foi na hora dele. E é isto que me consola até certo ponto, porque senão, mas sem o Espírito Santo não dava para resistir, de forma alguma. Não há nada que possa valer uma agulhinha que seja do Espírito Santo. Sem Espírito Santo, não, eu já tenho dito, meu Deus, eu vou, se não fores comigo, não me deixes sair daqui. Se não fores comigo, deixa-me ficar aqui, que eu prefiro ficar aqui que ao menos, olha, mas se tu estás comigo, eu vou em frente. E aqui eu vivo esta paz, vivo esta alegria com Deus. Não há nada que pague, nada. Hoje estou curada, tenho vida, mas aquela vida que Deus dá com abundância mesmo, não tenho necessidade de nada, mas foi aqui que eu vim buscar e foi na Universal que eu tive esta bênção. Não tenho nada, doenças, nada, vivo tranquila, com paz, com alegria, deito-me tranquila, levanto-me com paz, deito-me com paz, tudo. Não posso ir buscar nada a lado nenhum que não seja aqui, à igreja. A senhora Maria é um exemplo disso. Hoje ela tem uma vida mudada. Ela recebeu o Espírito Santo, ela recebeu paz. Talvez você diga, mas Espírito Santo, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus dentro de nós. Quando recebemos o Espírito Santo, recebemos Deus dentro da nossa alma. Recebemos a paz, recebemos a alegria, a vida, algo que não se compra com dinheiro. Você vê que há pessoas que têm dinheiro para comprar até um hospital, né? Mas não tem saúde. São doenças crônicas que às vezes a pessoa tem, mas ela é muito rica às vezes. E ela tem dinheiro para comprar um hospital, ela tem dinheiro para fazer os melhores planos de saúde, e mesmo assim, ela não consegue vencer aquela doença crônica. Mas quando nós cremos em Deus, tudo muda, como aconteceu com a senhora Maria. Com certeza Deus, Ele vai fazer também na sua vida, tá bem? Eu queria fazer um convite a todos vocês, você que quer conhecer o poder de Deus.
conhecer o poder de Deus, procure uma igreja universal mais próxima da sua casa. Eu não sei qual país que você me assiste, procure uma igreja universal mais próxima da sua casa. Se você diz, no Luxemburgo, eu moro no Luxemburgo, eu vivo próximo ao Luxemburgo, né, porque nós temos fronteiras aqui com a França, temos fronteiras com a Bélgica, com a Alemanha. Então talvez você mora perto da fronteira. Você pode procurar, tem aí o website, entre lá e procure lá a Igreja Universal. No centro do Luxemburgo é a morada que está aparecendo aí no seu rodapé do televisor, que é a nossa sede, que fica ali a 400, 500 metros da estação dos comboios da Central do Luxemburgo. Fica no número 4 da Praça de Estrasburgo, tá bem? Bom, nós estamos vivendo na Igreja Universal o jejum do Espírito Santo, o jejum de Daniel. O Espírito Santo, quando entra, muda uma vida de uma pessoa, como a senhora Maria confirmou. Mas vamos acompanhar mais relatos. Pessoas que já fizeram o jejum de Daniel e vejam o resultado. Quando começo a ler mais intensamente a Bíblia e ter essas atitudes assim mais assíduas, eu acabo por crescer. Portanto, começo a ter uma intimidade maior com Deus, começo a ter uma comunhão maior com Deus e vontade de cada vez ler mais a palavra de Deus. Quer dizer, tudo que se faz neste jejum, no fundo, o que é para nós avivarmos, é como um avivamento. Portanto, em que nós vamos acabar por fazer com que haja um crescimento, mais um grau na nossa vida espiritual. E como quando estamos todos unidos, a presença de Deus, se já quando estão duas pessoas já está ali a presença de Deus, agora toda a gente no mesmo espírito, é muito gratificante e nós estamos ali todos só com um propósito. Portanto, não estamos a olhar nem para a esquerda, nem para a direita, nem estamos preocupados com mais nada. Estamos naquele momento, com aquele propósito. E então a expectativa é que nós saiamos cheios da paz do Senhor. Do poder do Senhor, da paz do Senhor, que tenhamos mais um momento bastante íntimo com Deus, em que Deus vai falar algo mais ainda no nosso coração. O meu nome é Tiago, eu vim à igreja através de um convite de um familiar. Eu peguei firme com Deus, foi um processo, não foi no dia, não é? Mas foi um processo até o batismo com o Espírito Santo. Deus foi-me mostrando aquilo que eu tinha que fazer para sacrificar. Tinha um relacionamento de um ano e poucos meses, que era errado aos olhos de Deus, então Deus fez-me entender que aquilo não era bom, e então eu tive que abdicar daquele relacionamento para receber o Espírito Santo, porque eu depois, nesse processo, entendi que faltava o batismo com o Espírito Santo. Eu batizei-me nas águas e faltava esse encontro verdadeiro com Deus. A nível de sacrifício, eu também sacrifiquei ao meu trabalho, ou seja, eu tive que começar uma vida económica do zero, digamos assim, porque o trabalho era errado, tinha muito a ver com a mentira, com a manipulação, e isso, depois que a gente começa a entrar nos caminhos de Deus, é errado aos olhos de Deus. E depois do batismo com o Espírito Santo, tudo mudou na minha vida. Passei a ser uma pessoa verdadeira, uma pessoa sincera, passei a contemplar o caráter de Deus, a humildade, e de certa forma a paz interior é o fruto onde eu vejo que de facto Deus habita em mim, é a paz no meio às tribulações, aquela paz interior que não se explica, que apenas só quem é batizado sente. No mundo de tantas distrações, onde tantas coisas competem pela sua atenção, aqueles que desejam ser cheios do Espírito Santo, Deus chama para um lugar: o Monte Sião. Durante 21 dias, o foco total no fortalecimento da fé em busca da maior das promessas. Derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento. Jejum de Daniel rumo ao Monte Sião, de 13 de julho a 2 de agosto. Graças a Deus. O Espírito Santo é uma promessa de Deus. O profeta Joel, ele profetizou dizendo que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Então não há uma pessoa dizer eu posso ou eu não posso. Todos que não é que querem, que se entregam a Deus,
podem receber o Espírito Santo. Uma vez que você se torna para Deus, ele se torna para você. Você pode receber esse Espírito da vida. Não é você dizer, eu quero o Espírito Santo para ter isso. Não é isso. O Espírito Santo é Deus dentro de nós. Automaticamente, quando você recebe o Espírito Santo, entra a paz, entra a alegria, entra a felicidade, porque o Espírito Santo é isso. Tá bem? Então, nós estamos vivendo o jejum do Espírito Santo, o jejum de Daniel, em todo o mundo, em toda a Igreja Universal. Se você diz assim, olha, mas eu comecei o jejum, eu posso começar agora? Pode começar hoje mesmo. É um jejum audiovisual, aonde você vai procurar fazer o quê? Ficar afastado de notícias, ficar afastado de músicas seculares, de jornais, tudo aquilo que preenche a nossa mente. E você vai fazer o quê? Aquele tempo que você tinha, você vai dedicar mais à oração, você vai dedicar mais à leitura da Bíblia, você vai dedicar mais a ver coisas de Deus, como a programação que você está assistindo, porque você vai deixar de ver televisão, pelo menos aquilo que não contribui com o nosso bem espiritual, tá ok? Então todos podem participar do jejum de Daniel, ok? Se você estiver na Igreja Universal, vamos explicar para você melhor. Agora é momento de oração, prepare o seu copo com água. Hoje nós temos no nosso Pastor Luiz, né? Pastor Luiz que está lá hoje, Pastor Luiz está ali. Pastor Luiz, por favor, faça a oração aí com muita fé por todas as pessoas, mas antes, diga aí o nome de pessoas que nos ligaram, por favor. Bom, nós temos aqui pessoas que já ligaram aqui para nós e nós estamos prontos a ajudar esta pessoa que está a sofrer. Nós temos o caso da Maria Soares, que ligou e pede oração, pois tem problemas financeiros e espirituais. A vida financeira está completamente destruída. Ela chegou ao ponto de ter de morar dentro do próprio carro. Olha, Maria, nós tivemos um caso exatamente como o seu. Pessoas que tiveram que morar dentro do carro e hoje são empresárias. Hoje são pessoas que cresceram, desenvolveram, mudaram a situação de vida. Por isso, a sua situação também ela vai mudar. Pode ter certeza. Nós temos também o caso do Fábio Matos, que ele pede ajuda também. Ele pede oração, pois a vida econômica também está totalmente amarrada. Enfrenta dificuldades, face às dívidas, além de problemas de saúde ao nível do fígado. Ele está sofrendo muito com este problema. Por isso, você deve nos procurar, Fábio, para que possamos lhe ajudar, realizar a oração da fé, como está escrito. A palavra de Deus nos diz que se está alguém entre vós enfermo, chama o presbítero da igreja, esse faça unção com óleo e o enfermo será curado. É uma promessa para você. Se você quiser nos procurar ali em Esternac, número 63, Rua de Lagar, nós estaremos pelas 10 da manhã, pelas 15 horas e pelas 19 horas e 30 minutos. E em todas as Universal espalhadas aí por todo Luxemburgo. Vamos à oração, prepare seu copo com água, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós consagramos e abençoamos, meu Deus, a esta água. Quando ela desta água beber, que ela tenha vida e vida em abundância. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Beba desta água, receba vida e vida em abundância. Pra que tentar mostrar aquilo que não sou? Se tu conheces todo o meu pensar e esquadrinhas o meu coração. Com certeza Deus ouviu a sua oração. O pastor orou com fé, a água foi consagrada, né? Não bebeu ainda, pode beber. Leve para o familiar que está doente, enfermo no hospital, ou mesmo aí na sua casa, tá bom? Bom, o programa Luxemburgo em Direto está chegando ao seu final, mas amanhã, nesse mesmo horário, estaremos de volta com todos vocês. Um forte abraço, que Deus abençoe. Até amanhã.